Eu não sei se você queria comentar alguma coisa. Não? Tranquilo? Eu ia até comentar agora de uma parte que eu acho muito interessante falar, assim, né? Eu acredito que o Juliano está mais por dentro disso, que é a parte mais da ciência aí, né? Como que a ayahuasca está sendo vista pela ciência hoje, né? E o que você tem visto de avanços nisso? O que você tem participado de conversas e com profissionais também da área da ciência? Sim, existem muitos estudos, estão avançadíssimos, como eu até comentei, os estudos com ayahuasca são os estudos mais avançados que existem, né? Porque a ciência busca hoje vem de encontro com a espiritualidade, né? Tenta encontrar algumas respostas que ainda não existem, né? Para promover uma cura, enfim, né? Tentam fazer essa busca. E são importantes esses estudos, tá? Ao mesmo tempo, existe um caminho que a ciência tem visto que a ayahuasca ela é muito difícil de ser administrada, né, de forma terapêutica. Então, quase está se excluindo, né, a possibilidade do uso terapêutico com a ayahuasca. Por isso que outras medicinas, a princípio, fazem mais sentido, como nós comentamos aqui da psilocibina, porque um terapeuta consegue ministrar e ter muito mais controle de alguém utilizando a psilocibina do que com a ayahuasca, com o DMT. Quando você está num trabalho com a ayahuasca, né, como eu falei, é uma somatória de situações. Então, existem as limpezas que acontecem, existe um aprofundamento, né, que se você estiver num ambiente terapêutico, você também não vai conseguir absorver esse aprofundamento. Então, a ciência está deixando, não de estudar, mas está deixando a ayahuasca num campo religioso, né? Mas estudando seus benefícios. Aonde? Principalmente com depressão, TDAH, Alzheimer. Existem questões de Alzheimer também que tem visto, porque a ayahuasca ela proporciona conexões neurais que faz com que a pessoa, a parte cognitiva dela melhore grandiosamente, de forma assim muito perceptível. Então, quem tem Alzheimer costuma sentir benefícios com a ayahuasca. Também tem a parte do câncer, né? Estudos de ayahuasca com câncer, onde a ayahuasca ela eleva o pH das pessoas. E toda doença, ela não se prolifera em ambientes alcalinos. Então, o pH é o que mostra o que está ou não precisando ser trabalhado. Então, uma pessoa que tem câncer, o pH dessa pessoa vai baixo, vai para abaixo de 7,3, que é um ambiente ácido. O nosso pH, ele é um pH semi-alcalino, que é o 7,3. Acima disso, ele já é alcalino. O que deixa o nosso corpo ácido? São os alimentos industrializados, açúcares, né, fast foods, pensamentos, sentimentos, ambientes, um trabalho que te desgasta muito, né, não tem um contato com a natureza. Tudo isso vai transformando o nosso ambiente, o nosso templo, num ambiente ácido e as doenças se proliferam nesse ambiente. A ayahuasca, ela tem esse poder de alcalinizar o nosso corpo. Só que a ayahuasca não tem nenhuma propriedade curativa. Ela faz isso por conta de todo o ritual que acontece, né? E essas conexões que acontecem no corpo proporcionam que, junto com o trabalho musical, com a egrégora da casa, com essa sabedoria, faça com que o corpo se eleve. Muito legal. E eu até lembrei de algumas coisas. Assim, na minha situação, eu estava trabalhando numa empresa, uma multinacional, e eu tive um reflexo disso que você está falando, da acidez, né? Eu comecei a ter um formigamento no meu braço esquerdo, e aí fiquei muito tenso, nervoso. E aí foi nesse período que eu comecei a buscar sobre a ayahuasca, e depois que eu consagrei, eu senti um equilíbrio, né? Eu consegui me sentir melhor em relação a essas sensações que eu tinha. Autoestresse, pensamentos excessivos, rotina, dormindo pouco. Então, eu senti uma melhora. E um amigo meu, ele estava fazendo terapia e ele estava fazendo uso de medicação para depressão. E durante as sessões dele de terapia, ele perguntou sobre a ayahuasca, porque eu tinha consagrado. E aí eu falei para ele, cara, foi muito massa para mim, foi uma experiência muito incrível, foi única.
E eu recomendo. Só que eu falei, cara, como você está fazendo uso de medicamentos, você precisa entender isso com a sua profissional, ver se isso faz sentido. E aí ele perguntou para a terapeuta dele, e ela falou que ela já tinha consagrado, inclusive. Aí ela falou assim, eu recomendo, só que quando você parar você fizer o desmame, né, do antidepressivo, você ficar um tempo sem ele, e aí você pode fazer a experiência, fazer a consagração. Então, eu não sei se ele ainda está apto para fazer, ele estava com alguns medos, mas eu sinto que alguns profissionais já da área já começam a recomendar a ayahuasca. Né? E eu vi isso do meu lado, assim, um amigo meu me contou dessa situação. Elvis, eu já recebi cerca de 15 a 16 mil fichas anamneses, digamos assim. São pessoas que eu conversei diretamente para entender o quadro dela, se ela pode ou não participar. Uhum. Um número relativamente considerável, no meu ver. E grande parte dessas pessoas, posso falar que mais de 50% fazem uso de algum tipo de medicamento, seja um ansiolítico, um antiepilético, enfim, diversos tipos de para pressão também, pressão alta. Uhum. Todos eles têm algumas orientações. O principal para quem quer consagrar e faz uso de medicações é o quê? Faça contato com a casa que você deseja participar, seja verdadeiro o preenchimento da sua ficha, do seu quadro, explique e você vai receber a melhor orientação. E junto disso, faça uma integração junto realmente com o seu médico, com o profissional de saúde que conhece o seu quadro. Uhum. Dificilmente uma pessoa vai poder deixar de participar. Eu falo que é 0,1%, 0,2% de todo mundo que chega até mim, mesmo fazendo uso de medicamentos, vai deixar de participar de uma cerimônia com ayahuasca. E mesmo esses que muitas vezes naquele momento não podem, não significa que eles nunca poderão. Uhum. Né? A ayahuasca, ela é segura, visto pelo ponto científico. Ela é segura. Então, as pessoas criam a mídia sensacionalista, algumas histórias, criam alguns enredos que as pessoas... É um monte de pessoas falando algo que ela não é uma verdade. Que, tem pessoas assim que não podem consagrar. Isso não é uma verdade. Né? A ayahuasca, ela é segura. Só que para ela realmente ser utilizada de forma com sabedoria, né? Tem que fazer contato com uma casa séria, ser orientado da forma adequada e, se for o caso de medicamentos, conciliado a um profissional de saúde. Uhum. Se você fizer isso, cara, não tem com o que se preocupar. Se permita, se entregue. E essa questão, né? Que nem você falou que trabalhava numa multinacional, né? A ayahuasca, ela traz um estado de presença. Você desapega um pouquinho do passado, você entende que o futuro vai ser fruto das ações do nosso presente. Né? Então, esse estado de presença, ele é curativo. Muito massa. Né? Porque você elimina alguns tipos de pensamentos que vão fazer com que você adoeça também. Uhum.